Olá, terceiro ano! Vamos dar início a mais uma aula de história. E hoje vamos iniciar com grupos do lugar onde vivo. É a nossa primeira aula de história do módulo 2. Vamos entrar aí por esse universo da diversidade. Vocês sabem que história está ali lado a lado com geografia, né? Nós vimos na aula de geografia que o nosso país, ele é muito vasto. Ele tem uma diversidade de estados, de cidades, de bairros e de ruas. Vimos que há uma diversidade também de povos que se misturam e que transformam o nosso país nesse país diverso que é, cheio de cultura, de modos de vidas, de religiões e de maneiras de sobrevivência muito diferentes em alguns casos e muito parecidas em outros. Nós vivemos em grupos, seja na escola, em casa, no trabalho ou na rua que moramos. As pessoas que andam na rua parecem estar no mesmo lugar? Observem essa imagem aí. O que é que vocês me dizem? Essas pessoas, elas parecem estar no mesmo lugar? Elas parecem que estão indo para o mesmo lugar? O que é que vocês me dizem? Estão todas na mesma direção? Estão em lugares diversos? Cada uma está virada para um lado? Todas estão fazendo a mesma coisa? Pensem um pouquinho sobre isso. Será que elas realizam diferentes atividades no dia a dia? Observem essa outra imagem aí. Está mostrando outra diversidade de pessoas, aglomeração. Pessoas que andam para todos os lados e em todas as direções. Será que essas pessoas, elas praticam as mesmas atividades no decorrer do dia a dia? O que é que vocês me dizem? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Agora, me respondam aí, como são as pessoas do lugar onde você vive? As pessoas do lugar onde você vive têm os mesmos hábitos que você? Gostam das mesmas coisas que você? Será? Será que somos iguais ou será que somos diferentes? Diversidade de pessoas. Todas as pessoas, elas são únicas. Cada um tem o seu modo de viver, tem o seu modo de agir, gosta de coisas próprias. Ninguém é igual a ninguém. Como a Pró já falou em muitas outras aulas, já pensou se todo mundo fosse igual? Como esse mundo seria chato? E o que é que isso quer dizer? O que é que a diversidade... Vamos agora ouvir um poema. E o nome do poema, é claro, não poderia ser outro, é Diversidade de Tatiana Belink. Um é feioso, o outro é bonito. Um é certinho, o outro é esquisito. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho e o outro é ruivinho. Um é tranquilo, o outro é nervoso. Um é birrento, o outro dengoso. Um é ligeiro, o outro é mais lento. Um é branquelo e o outro é sardento. Um é preguiçoso, o outro é animado. Um é falante, o outro é calado. Um é molenga, o outro é forçudo. Um
Um é gaiato e o outro é sisudo. Um é moroso, o outro é esperto. Um é fechado, o outro é aberto. Um carrancudo, o outro tristonho. Um divertido, o outro enfadonho. Um é enfesado, o outro é pacato. Um é briguento, o outro é cordato. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado, cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina, pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, o outro de idade, nada é defeito nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente, assim assado, todos são gente. Cada um na sua diversidade. É que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai como é chato. Então vamos falar sobre a diversidade de pessoas. Após ouvir esse poema da autora Tatiana Belink, que fala muito claro sobre a diversidade. E o que é mais legal é que ninguém precisa ser igual a ninguém, né? Como ela diz, assim assado, todos são gente, né? Que não precisa ninguém ser igual a ninguém para ser aceitável. Lembra que eu falei em nossas aulas que o diferente é ser normal? É legal ser diferente, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua maneira de agir. E agora, aí no módulo de vocês, na página 4, vem falando da diversidade de pessoas. Todas as pessoas são únicas. O que isso quer dizer? Se prestarmos atenção, vamos notar que cada pessoa tem seu jeito único de ser, suas características físicas e personalidade própria. Por isso, as pessoas são diferentes entre si. Apesar de serem únicas, as pessoas têm muitas coisas em comum. Por exemplo, você costuma partilhar com as pessoas mais próximas alguns momentos e algumas experiências. Seus gostos são parecidos com os dos seus amigos ou colegas? O cotidiano e o modo de vida das pessoas no lugar onde você vive são semelhantes? Observem essas duas imagens aí. Uma está trazendo a agricultura familiar, que é desenvolvida em pequenas propriedades. Vem mostrando a colheita que é feita no conjunto e produtos colhidos e serve para a alimentação da própria comunidade e para o comércio. Nós vimos isso desde a unidade anterior. Observem bem a imagem. Nós vimos que existem algumas comunidades que elas sobrevivem da agricultura familiar, né? Elas plantam e elas colhem, comercializam esses alimentos e também servem para o seu consumo. Vocês se lembram aí qual era a comunidade que a gente falou que sobrevivia da agricultura familiar? Quem pensou em o quilombo está certíssimo. Os quilombolas, eles sobrevivem da agricultura familiar. E nós temos aí nessa outra imagem algumas crianças que moram em áreas rurais, longe das cidades. Elas costumam ir para a escola em ônibus escolares com seus colegas que moram por perto. Observem bem a imagem aí. E você? Você também utiliza aí o transporte escolar para ir para a sua escola? Né? Muitas crianças, elas utilizam desse transporte, principalmente crianças que moram na zona rural. Observem essa outra imagem aí. Eu vou ampliar para que vocês consigam ver de perto. Aí está mostrando o transporte público e coletivo, como o metrô e o ônibus.
ele é responsável por levar muitas pessoas para os seus compromissos nas grandes cidades. Aqui em nossa cidade, nós ainda não temos um transporte coletivo. O único meio de transporte que a gente utiliza aqui são os mototáxis e alguns táxis, né? Mas nós não temos nem metrô e nem ônibus coletivo. As pessoas utilizam sim de vários meios de transportes, mas alguns são particulares e quando são meios de transportes que nós locamos, como é o caso do táxi e também é o caso do mototáxi, que é muito comum e muito usado aqui na nossa cidade. Os parques são locais onde as pessoas compartilham o espaço para brincar, praticar exercício ou apenas relaxar em um dia de folga. Observem aí na imagem. Aqui na nossa cidade nós não temos nenhum parque que a gente possa estar frequentando e fazendo esses passeios. Geralmente a gente utiliza as praças públicas tanto para praticar exercícios, como passear com os animais, como se divertir, né? Mas aqui em uma cidade bem próxima à nossa, tinha um parque que as pessoas costumavam frequentar para dia de lazer, passeio em contato com a natureza, que era o Parque de Lapão. Atualmente, esse parque estava em reforma. E agora vocês vão realizar a atividade da sessão Jogo Rápido. Temos aí 3 perguntas. A primeira delas: as atividades que as pessoas estão realizando em cada uma das fotografias da página anterior mostram como é o cotidiano delas? Segunda: qual das cenas representadas se parece mais com o seu cotidiano e com o cotidiano das pessoas com as quais você convive? E a terceira e última pergunta: descreva algumas atividades cotidianas das pessoas que moram em sua casa. Facinho, né? Isso aí é resposta pessoal. Cada um vai responder o seu aí no seu caderno. Vamos praticar? Igual ou diferente? Vá até o material de apoio e recorte as figuras com características semelhantes. Forme 4 combinações de pares e cole-as em seu caderno. Observe que, apesar das semelhanças, também é possível perceber diferenças entre os personagens. Escreva abaixo de cada par pelo menos uma diferença que você identifica neles. Vocês vão fazer isso para dividir com a turma na próxima aula. E vamos chegando ao fim de mais uma aula, né? Termina aqui nossa primeira parte da aula de história. E, como atividade, vocês vão fazer uma colagem no formato do mapa do nosso país, do Brasil, com uma diversidade de povos e grupos que aqui habitam. Mande fotos de sua atividade via e-mail. Está aí o endereço do e-mail da Pro.